Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Aparecida Silva Dias. Eu sou aqui de Monte Carlo, Santa Catarina, uma cidade que tem aproximadamente 9.000 habitantes, aqui no sul do Brasil. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha experiência como professora na educação básica nesses últimos anos e que eu gosto muito de usar a tecnologia. E na região do Contestado, né, nós temos tanta coisa para aprender, tanta coisa a descobrir, tanta coisa a compartilhar. E a partir disso, eu busco minhas pesquisas, minhas aulas em torno do uso da tecnologia também. Eu sou formada em letras, atuo na educação básica há aproximadamente 20 anos, trabalhei com o ensino fundamental, anos finais, e agora atualmente estou trabalhando com o ensino médio. E no momento eu tenho feito algumas atividades diversificadas na sala de aula em relação à guerra do contestado, com o uso da tecnologia. E muitas vezes, assim, tenho me surpreendido. Então, eu vou fazer um relato breve aqui dessa minha experiência, espero que vocês gostem, e alguns detalhes que eu estarei colocando aqui nessa nossa conversa, estarei disponível para conversarmos em outros momentos e detalhar para você, se você tiver interesse. Então, estou muito feliz, emocionada de estar participando desse momento também, porque esse momento desse curso, né, de extensão sobre a Guerra do Contestado, eu senti muita necessidade de que nós precisávamos de algo assim para que a gente possa atuar em sala de aula. Você que não é professor, que atua em outros ambientes formativos ou que está apenas tentando conhecer um pouco da nossa história aqui da Guerra do Contestado, a história, a cultura da nossa região. Bem-vindo a esse momento e que juntos possamos aprender muitas coisas, né? E que sejamos assim, juntos, com muita aprendizagem e sejamos, felizes com esse momento. Aqui, então, tem uma breve imagem, né, do nosso município, Monte Carlo, essa cidadezinha aconchegante no Vale do Contestado. É uma região, uma cidade que foi palco da história da Guerra do Contestado, serviu de acampamento para o exército atacar Taquarussu, que fica aqui muito pertinho, na divisa com Fraiburgo. E até hoje a gente tem a base aqui da indústria como madeira, mas a gente tem muitas famílias caboclas vivendo aqui e que precisam, né, de alguma possibilidade, de alguma mudança, de alguma motivação para continuar a sua vida. Então, é desde 2015, eu, professora Fernanda, que começo minhas aventuras em busca do conhecimento do contestado. Foi aqui, nesse ano de 2015, as minhas primeiras atividades, ainda no ensino fundamental, com os alunos do nono ano. Nós fizemos uma visita ao Museu do Jagunço, que até então, para mim, era uma novidade também, pois como professora, nunca ouvia falar da Guerra do Contestado, não existia planejamento para a Semana do Contestado, enfim, era um assunto que não se falava aqui nas nossas escolas até 2015. Foi quando eu me formei em Geografia e fui para a escola trabalhar e conheci um pouco mais da história da Guerra do Contestado em uma disciplina que eu tive na Universidade do UNC, em Curitibanos, aqui, nosso vizinho, município vizinho, e a partir dali eu comecei a estudar e conhecer um pouco sobre a Guerra do Contestado, porque acredito que tenho muito ainda a aprender. E a partir disso foi trazendo para os nossos estudantes as oportunidades de como é que eu posso estar aprendendo sobre a Guerra do Contestado. Que nós fomos fazer uma visita no Museu do Jagunço e foi bem interessante assim para eles também como para mim, e foi a partir daqui, dessa visita, que eu conheci um pouco mais sobre a Guerra do Contestado. Essa é a escola atual que eu trabalho hoje, a escola
Escola Professora Virgínia Paulina da Silva Gonçalves, aqui em Monte Carlo, uma escola de ensino médio, e só oferece ensino médio, tem aproximadamente 300 alunos esse ano de 2024, e é aqui que eu tenho realizado diversas atividades voltadas para aprendizagem e conhecimento da Guerra do Contestado, da cultura cabocla, enfim, de toda a nossa região aqui. O objetivo das minhas atividades sempre estão ligadas a valorizar a cultura local e ampliar as possibilidades de socialização das diferentes formas de expressão cultural. E aqui nessa imagem eu trago um momento muito bacana com os meus estudantes. Nós montamos um café caboclo para que a gente possa se conhecer, possa entender um pouquinho da comida, do modo de compartilhar. E usamos muito essa frase nas nossas reuniões, nos nossos momentos de atividade, essa frase do monge do contestado, né? Quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E no fim, todos ficarão iguais. E essa frase eu conheci num livro do professor Nilson César Fraga, o livro Vale da Morte, o contestado visto e sentido entre a cruz e a Santa Catarina e a espada do Paraná, que é um dos livros que também tem feito com que as minhas aulas se tornem mais interessantes. E aí, a partir dessa frase, nós começamos a fazer nossas atividades aqui na Escola Virgínia com os estudantes e buscando, né, essa mensagem de que todos nós temos possibilidade de aprender e fazer parte dessa cultura cabocla e estar fazendo a diferença aí na nossa região. E a nossa escola é conhecida por ter a Semana do Contestado. Até então, quando eu não lecionava no Virgínia, não tinha esse tipo de atividade. Quando eu fui para lá, eu levei essa ânsia minha de conhecer um pouco mais sobre a região do Contestado, entender a geografia do Contestado, entender a cultura cabocla, me entender também, porque eu sou descendente de caboclo, né? Meu pai e a minha mãe é descendente de italianos, então uma junção bonita. Hoje eu sou casada com um descendente também de caboclo, o João Valdir Dias, meu esposo, e nós queremos entender também um pouco da nossa história, da nossa ancestralidade. E isso é muito difícil, porque na escola, que é um dos caminhos possíveis para se aprender, nós não tivemos essa oportunidade. Então, agora, além de estarmos estudando, nós também queremos proporcionar aos nossos estudantes essa oportunidade de entender um pouquinho o que é o caboclo, quem é o caboclo, por que se chama assim, por que a Semana do Contestado, o que é essa região do Contestado, o que foi tudo isso. E a partir dessas indagações, nós realizamos, então, na nossa escola, junto com os professores das ciências humanas, um projeto interdisciplinar que iniciou na pandemia. Nosso primeiro grande encontro foi durante a pandemia, por Meet, né, gravado, conversado, tanto que eu convidei as pessoas que convidei, eu nunca tinha encontrado elas para conversar, a Márcia Paraíso, o Nilson César, Edson de Lourenço, a dona Alzira Prates, a dona Exanir, o Gilson Souza. Eu não conhecia essas pessoas, e aí foi através dessa reunião, dessa aula Meet que nós nos conhecemos. Aí nós começamos a fazer uso da tecnologia, né, nas nossas aprendizagens. Nós propomos para os alunos essa semana do contestado, que seria, os alunos primeiramente receberam nós fizemos uma digitalização desse livrinho aqui, dessa revistinha que a maioria das escolas tem, que é A Guerra do Contestado, a Revolta dos Caboclos no Sertão Catarinense, e colocamos para eles, enquanto estavam no tempo da pandemia, para que eles fizessem a leitura e respondessem algumas questões, realizassem umas atividades sobre esse livro, essa revistinha,
e depois viesse participar através do Meet, naquele momento obrigatório, essa conversa com essas pessoas que estudavam sobre o contestado. E ela aconteceu, então, a primeira semana do contestado da Escola Virgínia de Monte Carlo, através do Meet, de uma reunião virtual. Esses são os primeiros livros que nós utilizamos, né, nas nossas atividades, que eu tive conhecimento que estava disponível na nossa escola. Então, a revistinha, como eu já mencionei para vocês, nós utilizamos ela. Essa revista História Catarina, que tem uma página, né, falando um pouquinho sobre o monge do contestado, Irani, o local onde ocorreu a primeira batalha. Esse livro, A Voz do Caboclo, que eu fiquei conhecendo lá no Museu do Jagunço, em Taquarussu. E este outro livro aqui, O Contestado, que é um livro que tem na biblioteca da nossa escola também, e que ele conta algumas coisas interessantes sobre a guerra, e foi uma oportunidade de eu estar conhecendo e preparando as minhas aulas. Então, o primeiro momento do uso da tecnologia foi por Meet, fazer essa aula, essa semana do contestado através do Meet. Aqui nós já estamos na segunda semana do contestado, em 2021. A segunda semana do contestado foi interessante porque eu percebi que os nossos estudantes não tinham mínimo de conhecimento sobre o que era, o que foi a Guerra do Contestado. Inclusive, uma das perguntas que eles me fizeram: teve guerra aqui, professora? Como assim guerra? Nós não tivemos essa informação, nunca ninguém contou nada para nós. E a partir dali, eu fui buscar formas de como fazer com que eles conhecessem um pouquinho mais. Convidei os meus colegas novamente das ciências humanas, né, baseado na lei estadual que nós temos, que nós podemos trabalhar a guerra do contestado nas nossas escolas na semana de outubro, na última semana de outubro. E aí fiz uma proposta para eles de que naquele momento que estávamos retornando às atividades escolares, nós precisávamos fazer algo diferente na nossa escola para motivar nossos alunos e também para esquecer um pouco daquela toda aquela atrocidade que nós vivemos ali sobre a Guerra do Contestado. Então, junto com os professores das ciências humanas, nós decidimos trabalhar os líderes do contestado, mas de uma forma bem simples, bem sucinta, para que eles conhecessem um pouquinho quem eram essas pessoas que estiveram lutando e que garantiram a nossa existência. Então, o terceiro ano trabalhou aqui nessa foto que está embaixo aqui, o terceiro ano trabalhou a linha do tempo. Novamente, nós usamos essa revista da Guerra do Contestado, porque era a revista que a gente tinha disponível lá na escola, e pegamos as informações, os principais episódios que acontecem durante os 4 anos da guerra, e fizemos uma proposta para os alunos do terceiro ano que eles fizessem uma linha do tempo, explicassem um pouquinho sobre os principais acontecimentos da Guerra do Contestado. E as demais turmas, então, elas pegaram os nossos líderes do contestado, né? Que então veio o Adeodato, o último líder, o monge, teve a Chica Pelega, teve um pouquinho de fala sobre a Noratão, ali de Taquarossu, e assim eles foram construindo como se fossem pequenos teatrinhos, uma fala, uma música, uma cenazinha que nós encontramos nos livros e que eles pudessem representar para os estudantes que vinham assistir. Aí umas turmas assistiam às outras e também convidamos os alunos do nono ano da Escola Marino Pisani, que é a mais próxima ali da nossa escola, e eles vieram participar. Nós temos alguns vídeos, marcado, agendado, enfim, foi muito interessante esse momento com os estudantes. Aí nós tivemos também a representação do povo caboclo,
da luta, da guerra em si. O monge teve representação nesse dia, algumas vestimentas, alguns símbolos que a gente foi, a partir das leituras que foram feitas com os alunos, nós usamos o livro A Voz do Caboclo, nós usamos também a esse livro aqui, Taquarussu, A Pérola do Contestado. Nós também utilizamos a Chica Pelega, da Cirila de Menezes. Não sei se vocês já conhecem, quem já conhece, que maravilha, né? E fomos pegando alguns textos e fomos criando essas pequenas apresentações. E para finalizar, foi realizado um teatro, né? Com uma representação da família cabocla lá no pátio da escola. E nós, professores, criamos esse painel que hoje está no nosso museu, Contestado Terra Cabocla, que luta, trabalha e acredita em um futuro melhor. Nesse segundo ano da Semana do Contestado, foi um pouco mais difícil da gente conseguir usar a tecnologia, porque nós queríamos sair um pouco do uso da tecnologia. O uso da tecnologia, nesse momento, foi os registros fotográficos e alguns vídeos curtinhos que nós fizemos. Então, aqui tem, nessa imagem que segue aqui, nós temos alguns dos livros que nós utilizamos para dar um embasamento de como a gente ia organizar a fala deles, dos estudantes, né? São livros que vocês devem conhecer. Quem não conhece, vai estar a lista de referências depois, ali no final da minha apresentação. Aqui nós estamos já vivenciando a terceira semana do Contestado. E como é bom conhecer a nossa história e entender a nossa cultura. Nessa terceira semana do Contestado, nós iniciamos os trabalhos já no início do ano, colocamos no planejamento anual da escola e fomos envolvendo os nossos estudantes em várias atividades, em atividades que já estavam pré-agendadas aí na região. Então, nós fomos fazer uma visita, né, uma participação numa oficina de plantas medicinais ali no Renascença Cabocla, em Taquarussu. Levamos os estudantes lá no mês de abril para eles conhecerem um pouco da cultura cabocla, desses chás, né, das ervas que fazem parte da cultura nossa aqui e que muitas vezes salvaram vidas. E muitos de nós ainda têm o hábito de usar essas ervas como nossa fonte de cura, né? E na semana que aconteceu lá em outubro, no final de outubro, os alunos prepararam também algumas oficinas. Mas o foco em 2022 foi trazer pessoas para falar sobre o contestado na nossa escola, porque nós, como professores, sentíamos muita dificuldade, ainda sentimos dificuldade de material, de livros, de textos, de atividades que nos ajudem a contar essa história e fortalecer, valorizar a cultura cabocla. Então, convidamos o Gilson Souza, que veio fazer uma roda de conversa com os alunos, convidamos o grupo Renascença Cabocla, que também vieram contar um pouco a respeito da história dos remanescentes, da luta deles por manter a cultura cabocla viva, vieram apresentar um pouco das suas danças, né, típicas, e nós tivemos também a presença do professor Nilson César Fraga, que veio fazer uma palestra para os estudantes e contar um pouco da história, né, que nós, professores, ainda não dominamos. A palestra do professor Nilson foi um tema interessante, ele trouxe aspectos históricos geográficos que espelham Monte Carlo e a força da cultura cabocla. Dessas semanas do contestado, nós realizamos várias atividades, envolvemos os alunos em várias atividades.
E o resultado sempre é favorável, a gente vê o interesse, o entusiasmo dos alunos, como eles gostam de participar e entender um pouquinho da sua história. E aí a professora Fernanda, nas suas aventuras pelo contestado, vai em busca de conhecimento, além de estar conhecendo alguns livros, alguns autores que estão aí discutindo sobre o contestado, eu gosto sempre de ir em loco, ver, observar os locais. E aí pego minha família, no final de semana a gente vai e conhece um pouco, né? Fomos conhecer algumas grutas, alguns espaços, Taquarussu, aí na região, as Grutas do Monge, fomos até a Renascença Cabocla. E dessa minha corrida por aí pelo contestado, nós fizemos aqui um jogo que se chama o Labirinto do Contestado, é um jogo de tabuleiro, porque vendo a necessidade dos estudantes em saber mais sobre a Guerra do Contestado, eu entendo que de forma lúdica, para eles, os estudantes, é mais prático. Então, criei esse jogo, o Labirinto do Contestado, que tem como objetivo atravessar esse labirinto, que não deixa de ser também uma metáfora com a região do contestado na época, com difícil acesso, com falta de comunicação e tanta coisa que ocorreu durante a guerra. E eles têm que atravessar esse labirinto a partir das respostas que eles vão dando, né? Tem uns cartões que tem perguntas, e essas perguntas, se o aluno consegue responder, ele vai avançando, avançando, até chegar ao encontro do monge João Maria, né? Ele é como se ele estivesse vivo no nosso jogo do labirinto do contestado. E isso também é interessante, eles gostam muito. E aqui é a quarta semana do contestado, então, que aconteceu em 2023. Nesse momento eu consegui trabalhar um pouco diferente, porque eu não estava em sala de aula, e aí eu conseguia realizar com eles mais atividades. Eu criei um grupo, os multiplicadores do contestado, claro que em parceria com os professores da área das ciências humanas da Escola Virgínia, e que nós percebemos que a necessidade de aprofundar esse conhecimento. Então, nesse 2023 ali, a gente convidou um grupo de alunos que eles seriam os multiplicadores. E nós íamos em reuniões, em eventos, em rodas de conversa, em alguns locais, e fizemos muitas atividades extras, classe, durante o ano todo, em preparativo para que eles pudessem realizar a Semana do Contestado de forma muito ilustre. Foi o que aconteceu. E propusemos para os alunos várias oficinas, várias atividades que os estudantes de outras escolas vieram assistir. Nós fizemos também momentos de palestra, roda de conversa com alguns escritores. Nós levamos a Unifecom para a nossa escola, nós levamos, trouxemos, melhor dizendo, o professor Paulo Pinheiro Machado, o professor Gilson, o professor Eduardo Nascimento veio numa oficina também, a professora Alzira Prates, o grupo Renascença Cabocla, enfim, muitas pessoas vieram para a nossa escola. O Gilson, né, o pessoal com a Chica Pelega esteve presente na nossa escola. O Mataquiterane também esteve presente na nossa escola, realizando apresentações, atividades, conversas com os estudantes. Foi tudo muito bom. Nós fizemos 4 dias. E o resultado desse trabalho, nós temos um documentário gravado disponível no YouTube, o link está aqui, mas vai estar também ali no texto, na aula. Todas essas informações que eu estou aqui trazendo para vocês, elas estão registradas no YouTube, e também através de vídeos, documentários que a gente gravou e deixou ali para que pudesse ser compartilhado e visualizado por muitas pessoas. Então, nós tivemos esses alunos, são os alunos da Escola Virgínia, que fizeram uma dança, uma interpretação da música Dias Melhores, do professor Eduardo Nascimento, que é cantada pela Nancy, né?
Os alunos que representaram novamente, alguns dos líderes do contestado, eles gostam muito, eles se identificam com a Chica Pelega, com a Deodato, Noratão, as características. A gente sempre tenta mostrar para eles o quanto esses líderes eles tiveram importância para a juventude naquela época, como eles eram protagonistas, mesmo quando nem se falava em protagonismo, né? Eles foram protagonistas, foram lideranças que trouxeram uma oportunidade, uma esperança para as pessoas, né, da região. Nós tivemos na quarta semana do contestado escolas visitando. A professora Tatiana aqui, ela veio fazer uma palestra sobre a semente do contestado, que tem uma ligação com a nossa família e que as nossas avós plantavam e nos ensinavam sobre a semente do contestado, o rosarinho, né? E a gente não sabia o que significava. E agora depois que a gente está estudando o contestado, estamos entendendo essa nossa ligação com a ancestralidade, com a cultura cabocla. Aqui uma parte do corpo dos professores das áreas das humanas e segundos professores que estiveram na colaboração. O uso da tecnologia na terceira semana do contestado, ela esteve presente em vários momentos, tá? Como que eu vou explicar para vocês? Não tem um assunto só específico que nós trabalhamos na Semana do Contestado, porque nós trabalhamos com todas as turmas. Então, geralmente, os professores, nós nos reunimos e decidimos. O primeiro ano vai trabalhar as ervas medicinais. O segundo ano vai trabalhar deodato. O terceiro ano vai trabalhar a construção da estrada de ferro. O segundo ano noturno vai trabalhar o monge. Enfim, os professores trabalham nesse sentido para que a gente tenha um pouquinho de conhecimento do todo da Guerra do Contestado. E aí, cada professor vai adaptando as suas aulas, a temática que foi escolhido com o grande grupo. Esses alunos aqui são os alunos multiplicadores. Por que esse nome? Porque é 2 alunos de cada turma, 3. Então, eles saíam em momentos específicos, eles eram preparados de forma diferente, em leituras, fizemos vários momentos de mística, fomos conhecer alguns lugares específicos, fomos ao Irani, fomos a Taquarussu, fomos conhecendo um pouco da história do contestado e eles voltavam e a partir desse retorno deles, eles compartilhavam, multiplicavam com os seus colegas em sala, né? Então, esses alunos foram os multiplicadores do contestado de 2023. Alguns continuam na escola, outros estão em outra escola, fizeram o ensino médio, né, e foram. E nós, junto com eles, criamos um drive da Semana do Contestado, e nessa Semana do Contestado, nesse drive, a gente colocou livros, músicas, textos, imagens, poemas, documentários. Isso foi criado por eles e eu tive o prazer de orientá-los, né, fazendo uso da tecnologia para que a gente juntasse esse material numa espécie de uma biblioteca virtual sobre o contestado para que os professores, os colegas, as pessoas que quisessem e queiram ainda saber mais, ou às vezes procuram algo sobre o contestado que não está disponível na nossa biblioteca presencial, está nessa página, está nessa nuvem, nesse drive. Vou também deixar o link para vocês, tá? Para vocês poderem acessar e visualizar o que tem lá. E nessa terceira semana do contestado, nós usamos também como ferramenta pedagógica o Scratch, e até o nome que veio ali, Miau do Contestado, porque o Scratch é um joguinho, né, que é feito numa plataforma digital, e esse joguinho tem como símbolo o gatinho, então, Miau do Contestado. Esse jogo foi feito com as turmas do segundo ano, com o professor de história. Ele trabalhou os personagens
mais marcantes da Guerra do Contestado, alguns fatos da Guerra do Contestado, e levou os estudantes em grupos para a sala Maker, onde eles abriram a plataforma e construíram o seu jogo. E o objetivo do jogo era que fosse compartilhado o conhecimento sobre a Guerra do Contestado e ainda o uso da tecnologia digital, né? Porque os estudantes gostam muito de jogar, eles gostam dessas atividades eletrônicas, então, além de ser uma forma de estarmos valorizando a cultura cabocla, o conhecimento sobre a Guerra do Contestado, a nossa história, também faz uso da tecnologia digital, o que os estudantes gostam muito e estão sempre querendo aprender, né? E aí eles, em grupo, criaram questões, porque o Scratch, ele é quase como um quiz, perguntas e respostas sobre o tema decidido. Então, aqui tem um exemplo de um joguinho que foi criado pelo grupo Trio de Centavos, ó. Para iniciar o jogo, clique na bandeira verde, escolha uma opção e confirme. E aí, precisa também ter um bom conhecimento do conteúdo em relação aos principais episódios da Guerra do Contestado. E aí, eles mesmos criaram o jogo, as questões, escolhendo as personagens. Claro que ainda ali não existe a personagem Maria Rosa, Deodato, o monge, mas eles pegaram personagens que na imaginação deles estava disponível para ser a personagem do jogo. O resultado desse trabalho é bem interessante. Nós temos, como eu já falei anteriormente, o link, né, desse trabalho todo aí, disponível no YouTube, o vídeo com depoimento dos alunos, tudo lá. E nós fizemos também com os estudantes uma avaliação por QR Code. Então, tanto os visitantes quanto as pessoas da escola avaliavam todas as oficinas, né? A avaliação das oficinas feita pelos multiplicadores, a avaliação das oficinas feita pelos alunos do segundo ano, primeiro ano, terceiro ano e assim por diante. E os professores também avaliaram os alunos, mas nós fizemos uma avaliação diferenciada, foi bacana, eles gostaram, porque uns podiam avaliar o outro, né? E nesse questionário avaliativo, tinham perguntas relacionadas à apresentação, mas também sobre o conteúdo que os alunos estavam apresentando. Então, cada oficina tinha o seu questionário lá com QR Code, com link, as pessoas entravam lá na sua sala e aí tinham que responder ao final das apresentações isso ali. Eu trouxe para vocês olhar aqui os gráficos, né? O jogo do labirinto do contestado, que, né, peguei um lá para vocês verem, nós tínhamos 8 oficinas, e é uma nota geral dos multiplicadores do contestado, que como foi, as visitas, as pessoas que responderam. Nós tivemos 175 visitas nas oficinas. Claro que teve alguns que não foram em todas as salas devido ao tempo, mas enfim, nós temos esse resultado aqui que é interessante e que confirma que esse projeto, esse modo de trabalhar usando a tecnologia a favor do conhecimento e que pode colocar os estudantes como protagonistas, como lideranças nessas atividades, também favorece, porque aqui nós temos essas criações realizadas pelos alunos, né? A gente propõe para eles, e como eles são estudantes de ensino médio, eles dão conta de fazer, de acompanhar, de visualizar e tudo mais. Sempre com a orientação dos professores, mas sempre é um resultado positivo. Aqui eu tenho alguns um instantinho lá, aqui. Alguns dos livros que eu utilizo, as minhas referências,
O Encantado no Meio do Povo, que foi um presente da professora Alzira, para estudar e conhecer um pouco mais sobre o monge. Inclusive, esse livro foi muito, muito importante para nós esse ano, porque nós fizemos a representação do monge de uma forma diferente. O monge ele esteve presente a semana toda do contestado, então nós precisávamos estudar um pouco mais sobre ele e foi esse livro que nos ajudou. As memórias da Lamber e da Guerra do Contestado, a mística do Contestado, que também nos ajudou muito com as profecias do monge, com alguns rituais que eram realizados. Taquarussu, Chica-Pelega, a arqueogeografia do professor Nilson, esse livro do professor Nilson, O Vale da Morte, também, que é o Diário de Bordo, muito bom. Essa peça de teatro do Contestado. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse aqui, O Dia em que Viajei no Tempo, para esse livrinho da Caroline Fink, que eu é, gosto dele porque para aquele aluno que está chegando na escola, que nunca ouviu falar sobre Guerra do Contestado, eu gosto muito de ler esse livrinho em sala com eles, fazer uma conversa. Ele traz assim muita coisa bacana que a gente pode usar em sala de aula, pode depois estar transformando até num um podcast sobre o contestado, pode fazer um joguinho, pode fazer uma dinâmica em sala, como a gente brinca muito, um passa ou repassa, um desafio, algo assim. E o que nos trouxe nesse ano de 2023 para fortalecer nossas atividades e para poder utilizar também a tecnologia em sala de aula é o livro que o professor Paulo Pinheiro veio e lançou no nosso primeiro dia da Semana do Contestado aqui em 2023, A Guerra Santa do Contestado, tintim por tintim, que a todos os autores que participaram da escrita desse livro merecem parabéns e que eles nos ajudam muito. E um texto que eu quero deixar assim como sugestão para vocês, tá? Até porque foi um assunto que a gente trabalhou com os nossos estudantes ali no ensino médio, nas disciplinas eletivas, né? Tem essas disciplinas eletivas e a gente precisa estar falando com os nossos estudantes de forma diferenciada. Eu li aqui o texto, um minutinho que eu estou perdida aqui. O contestado, o fake news do contestado. Porque esse texto, nós tivemos que trabalhar sobre fake news, né, na escola, e esse texto veio assim, ó, o fake news do contestado. Teve fake news no contestado também, então a gente trouxe a realidade deles para cá. Outro texto aqui da Guerra Santa do Contestado, que a gente gostou muito e utilizou em sala de aula, foram as mulheres do contestado, que foi trabalhado a presença feminina no contestado. O Adeodato, o comandante caboclo demonizado, que traz para nós uma outra versão, uma outra visão de quem é esse Adeodato, né? Então, assim, são textos maravilhosos que estão, assim, nos ajudando muito. E com certeza que esse ano de 2024, na quinta semana do contestado, esses textos serão de grande valia para a nossa atividade. O projeto desse ano, a gente ainda está articulando ele não está pronto, mas com certeza vocês todos já estão sendo nossos convidados a vir participar da quinta semana da Guerra do Contestado aqui na Escola Virgínia, em Monte Carlo. As referências dos livros, dos textos, dos documentários que nós temos, vai estar todo ele aí no, no nosso no nosso texto da aula, ali na nossa plataforma, tá? E qualquer coisa vocês também podem entrar em contato comigo, né? Que eu estarei aí disponível para conversar com todos vocês.
Foi uma honra, assim, de estar participando dessa conversa com vocês e espero que esse meu relato de experiência do uso da tecnologia digital nos processos de aprendizagem da história do contestado, da guerra do contestado, tenha trazido assim ideias para vocês também trabalharem aí nas suas escolas, estarem fortalecendo o conhecimento e mantendo viva a história e a cultura cabocla. Um abraço para todos vocês, fico à disposição. Quando precisarem, Fernanda, professora Fernanda aqui de Monte Carlo, estará aí para conversar com todos vocês. Até breve.